Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História na TV Araxá Educa. O meu nome é professor Carlos Dias. É uma alegria ter você aqui conosco. Seja bem-vindo você família, seja bem-vindo você aluno da EJA, a qual essa aula é preparada especialmente para você. A aula de hoje nós vamos ter a construção do Brasil República, a segunda parte dessa nossa aula, tá? Nós tivemos a primeira parte falando sobre a construção do Brasil República, que foi a proclamação da República, tá? Que nós vamos falar aqui, a eleição e renúncia do Marechal Deodoro, a República Oligárquica, a política econômica da República Oligárquica, tá? Então, na primeira aula nós falamos justamente essa tela aqui, essa imagem aqui, ó, 15 de novembro de 1889, foi justamente a proclamação da República. O que significou isso? O Brasil deixa de ser uma monarquia e agora passa a ser uma república, tá bom? Então, proclamada a República, vai ter a primeira eleição do Marechal Deodoro. Então, o Congresso Nacional realizou a escolha do presidente da República e vice. Foram escolhidos por votos separados o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e o Floriano Peixoto como vice-presidente. Então, o que nós temos aí? Essa primeira Congresso Nacional, eles se reuniram para fazer o quê? Para elaborar a Constituição, né? A primeira Constituição do Brasil República. E foi no Congresso Nacional que indicou o primeiro presidente, eles que elegeram. É o que nós chamamos de voto indireto. Indireto por quê? Não foi com a participação do povo. O povo não foi lá votar para quem seria o presidente. Um detalhe interessante, pessoal, é que a eleição é feita em separado, tá? Era escolhido o Marechal, foram escritas duas chapas para essa eleição. Foi escolhido o Marechal Deodoro como presidente e o Floriano Peixoto como vice-presidente. Eles eram de chapas separadas, tá? Então o Marechal de uma chapa e o Floriano Peixoto de outro. Então a eleição era feita de forma separada, tá? Então aqui nós temos o primeiro mandato, o primeiro presidente. Lembrando, na aula anterior nós falamos isso, o Marechal Deodoro ele assumiu o governo como presidente provisório, um governo provisório. Aqui agora já foi eleito pelo Congresso Nacional, como eu afirmei, de forma o quê? Indireta, o voto indireto. Quem elegeu foi o Congresso. Então, esse aqui é o Marechal Deodoro. O seu mandato foi marcado por atritos com o Congresso, quando este aprovou uma lei que restringiu o poder do presidente. Então, o mandato do Marechal Deodoro aconteceu atrito no seguinte fato. O Congresso Nacional aprovou uma lei que restringia, que limitava o poder do presidente, né? Com as pressões e o receio de uma guerra civil, ele renunciou em 23 de novembro de 1891. Só que antes dele renunciar, aqui até coloquei aqui, né, a crise econômica e conflitos com os cafeicultores paulistas. Antes dele renunciar, ele fechou o Congresso Nacional. E o fato dele fechar o Congresso Nacional, houve pressões dos militares, dos políticos que eram contra eles, dos cafeicultores paulistas, tá? Então, diante dessa pressão, o que ele preferiu? Ele preferiu renunciar. E a renúncia dele foi dia 23 de novembro de 1891, tá? Então, 2 anos após a proclamação da República, porque a República foi 15 de novembro, né? Então, praticamente 2 anos ele renuncia. Pela nova Constituição, tá? Pela nova Constituição, pela Constituição, né, que estava valendo, teria que ter novas eleições. Só que o Floriano Peixoto, fez a sua manobra política, evitou essa nova eleição e ele assume o poder. Aqui no caso nós temos a imagem agora do Floriano Peixoto. Ele reabriu o Congresso, lembra que eu falei que o Marechal Deodoro fechou? Ele reabriu o Congresso e implantou medidas para atender as camadas populares. Então, o Floriano Peixoto buscou atender essas camadas populares. E que medidas que foram essas? Redução dos impostos, principalmente impostos sobre as carnes, tá? Construção de casas, controle dos valores dos aluguéis. Então, essas aqui foram as medidas populares que o Floriano Peixoto adotou, o Marechal Floriano Peixoto adotou. Mas no governo dele também, ele sufocou, né, no seu governo, sufocou levantes que exigiam novas eleições, em 1892. Então esses levantes, tá, era justamente contra o Floriano Peixoto. No ano seguinte, esses levantes formou-se então a Revolta da Armada. Ele combateu esse levante e no ano seguinte ele combateu a Revolta da Armada. O que foi a Revolta da Armada? Sob o comando do almirante Custódio de Melo e Saldanha da Gama, ambos oficiais da Marinha, tomaram alguns navios no Rio de Janeiro
para exigir a destituição do presidente. Então olha para você que ponto que eles chegaram. Os próprios oficiais, aqui no caso oficiais da Marinha, exigindo, né, a destituição do presidente. Esse movimento foi sufocado pelo Floriano, tá? A resposta dele, o enfrentamento a esse aí, duraram meses, e no ano de 1894 ele venceu, foi a vitória dele. O que aconteceu com... Vou voltar aqui um minutinho, só para terminar aqui. O que aconteceu com esse pessoal? Parte dos militares que estavam envolvidos nesse levante, tá? Parte desses militares foram exilados, foram para Portugal. Outra parte desse pessoal foram para o sul do país participar do movimento lá no sul do país, tá bom? E a terceira parte, o que aconteceu com a terceira parte? A terceira parte, eles foram outro movimento, foram para o Rio Grande do Sul, participar do movimento chamado Revolução Federalista, estava acontecendo lá no sul. Esse movimento também foi vencido pelo exército do Floriano Peixoto, tá bom? Nós temos aqui agora o período, então, sai o Floriano, agora vamos ter eleições, agora o detalhe, eleições diretas. Lembra que a primeira eleição foi o quê? Eleição indireta, o Congresso Nacional que escolheu. Agora nós vamos ter eleições diretas. Então, com as eleições diretas, foi eleito o cafeicultor paulista Prudente de Moraes, tá? Então vai ser o primeiro civil eleito após a proclamação da República. Agora o controle do Estado passou para uma oligarquia de latifundiários. Então o que significa isso aí? O Brasil... Só um minutinho aqui. Aí. Então essa política, a política dessa política da oligarquia, o que essa política vai sustentar, né? Vai sustentar sobre três pilares praticamente, três elementos. O coronelismo, tá? Então, quando fala de coronelismo, essa figura do coronel ela é de 1831. Por que 1831? Quando foi implantado o Brasil, a chamada Guarda Nacional. Então, esses coronéis, era o título que eles recebiam do Império, justamente para auxiliar as armadas e o corpo de permanentes, que era, no caso, a polícia da época, tá bom? Então, esses coronéis, aí acabou essa Guarda Nacional, não tinha mais, mas esse título de coronéis manteve, né? Eram os grandes proprietários, mantiveram com esses títulos. Então, o que era o coronelismo? Eles influenciavam na política local, então, na região, eles influenciavam na política. E dava o que nós chamamos de voto de cabresto. Por que voto de cabresto? O voto era aberto, esses coronéis mandavam os seus jagunços, né, nas sessões, nas eleições, para pressionar as pessoas daquela região a votar no candidato que eles indicavam. Tá? Era chamado de voto de cabresto. Tem uma imagem assim, muitas vezes a gente vê alguma charge, a pessoa sendo puxada por um cabresto até uma urna para votar. Tá? Então, esses coronéis, eles influenciavam as eleições locais. A nível de cidade, nas grandes centros também, como no Rio de Janeiro, também acontecia algo similar. Já não eram os jagunços, né? Eles contratavam pessoas para poder estar vigiando, estar policiando. Tá? Mesmo assim, caracteriza como voto de cabresto. Então, indicado a quem seria votado. E depois, a chamada política dos governadores. Essa política dos governadores garantia a eleição de deputados e senadores. Então, esses governadores, eles garantiam certos deputados e certos senadores que fosse depois favorável ao governo federal. Então, pessoal, para a gente entender, é como se fosse uma hierarquia, né? Primeiro, os coronéis a nível de uma região, de uma cidade. A nível de Estado, o que nós chamamos política dos governadores, elegia os senadores, os deputados, e que tivesse, assim, de pleno acordo, eleger a certo presidente. E esse presidente, depois de eleito, aqueles governadores que apoiou nas eleições, eles olhavam com um olhar melhor. Aqueles que não apoiou, não contribuiu com a sua eleição, era meio, como diz, colocado meio de lado, tá bom? Então nós temos aí, aqui é uma imagem do voto cabresto, né, a compra do voto, né? Inclusive, pessoal, essa compra de voto no voto cabresto, o que eles prometiam, tá? Eles prometiam tratamento médico, né, atendimento médico, emprego, tá bom? Então não era, eles pressionavam, mas faziam essas promessas, tá? Emprego, favores depois, tá bom? Geralmente era quem tinha umas terras do lado da Serra do Coronel ali, então era troca de favores, que nem sempre essas trocas eram cumpridas, esses favores eram cumpridos. Depois nós vamos ter o que nós chamamos de política do café com leite.
a política do café com leite, né, as principais forças econômicas do país nesse período era justamente, no início da República, era justamente Minas Gerais, pela criação do gado leiteiro, e São Paulo, pela maior parte de produção de café, no caso do país. Então, por que a política do café com leite? Essa imagem bonita aqui, né, do café com leite, era justamente isso. É a alternância do poder entre mineiros e paulistas. Eles apoiavam, olha, agora é a vez dos paulistas. Então, os mineiros davam apoio aos paulistas para que fosse eleito um candidato à presidência de São Paulo. No ano seguinte, dava voto a um mineiro. Alguns historiadores falam que essa política ela aconteceu, mas em alguns momentos ela foi interrompida, tá? Existem afirmações, existe pesquisa mostrando, né, que ela foi interrompida. Mas ela existiu como política mesmo, o apoio de mineiros e paulistas, um apoiando o outro, alternando no poder. E a política econômica da República Oligárquica, como que foi essa política econômica? Os governos oligárquicos defendiam uma política diferente dos governos militares. Por que era uma política diferente? Os governos militares, tá, no caso do Marechal Deodoro e do Floriano Peixoto, eles tinham uma política de proteção à indústria brasileira, à indústria local. E como que eles protegiam? Aumentando os impostos, aumentando as tarifas alfandegárias, para valorizar a indústria nacional. Já a República Oligárquica, os grandes produtores, né, que era a preocupação deles? Eles queriam um Brasil importador de produtos industrializados e exportador de gêneros agrícolas, principalmente o café. Então era o contrário. Tá? Eles queriam, na verdade, exportar, né, o café e importar produtos industrializados. Essa que era a visão no caso da política econômica oligárquica. Tá bom? Desculpa ter essa falha aí. Então nós temos aqui o café. O auge do café foi em 1906, houve uma crescente produção e queda do preço do café. Olha para vocês verem que interessante. O café era um dos principais produtos de exportação do Brasil. E eles fizeram o chamado Convênio de Taubaté. O que significa esse Convênio de Taubaté, pessoal? Reuniu-se, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, os produtores, e definiu o seguinte: a transferência, né, transferiria para o Estado os custos e manutenção dos lucros do café. Então, na prática, o que funcionava? Os produtores de café, os grandes produtores, mantinham a produção em alta. Caso, para poder garantir que o preço não ia cair, o governo seria responsável de comprar a saca de café e estocar. E cai naquela política, né, da oferta e da procura. Se tem pouco produto no mercado, qual que é a tendência do produto? Subir o preço. Então, a política foi justamente esse convênio. A produção excedente do café, o Estado brasileiro comprava e estocava, para garantir que tivesse pouco produto no mercado, garantindo o preço do café. Então, quem ficaria com os custos era justamente o Estado. Olha que coisa boa, né? Produtor de café nesse período. Estava com a produção garantida. O café só perdeu, né? A exportação de café as exportações de café perderam a sua importância na política econômica só durante a Primeira Guerra Mundial, né? A importação de bens de consumo foi difícil, o que impulsionou a economia brasileira. Então, essa política de valorização do café, essa política de olhar para o café, perdeu a ênfase, perdeu o topo ali, só durante a Primeira Guerra. Por quê? Os países envolvidos na guerra não estavam preocupados em comprar café. Tá? Então o Brasil não tinha para quem vender, e aquilo que o Brasil importava, né, que ele importava de fora, de produtos industrializados, ele teve que começar a produzir. Então foi um momento de investimento na indústria. E ter esse investimento, o lucro foi veio justamente do café. A política externa na República Oligárquica, né, da oligárquica. No final do século XIX e no início do século XX, vieram um grande afluxo de imigrantes para o país. O que aconteceu, pessoal? Lembra que com a proclamação da República em 1889, um ano antes tinha acontecido a abolição da escravatura. Então o Brasil estava precisando de muita mão de obra, tá? E vieram para o Brasil, tá? No caso aqui, mais de 2 milhões de estrangeiros chegaram até o Brasil em 1910. Então, italianos, 1.300.000 italianos, portugueses, alemães, né, 700 mil, japoneses, mais de 2 mil japoneses, então vieram para o Brasil. Essa imagem aqui é uma imagem para estar ilustrando para vocês
imigrantes europeus pousando a fotografia no pátio central, né? Na hospedaria lá em São Paulo. Até mesmo assim para poder a gente entender. E qual foi a contribuição desses imigrantes? Eles foram a força de trabalho não somente para a lavoura, mas para a indústria que estava começando no Brasil. Sem levar em consideração a cultura, né? A questão cultural que eles trouxeram para o nosso país, em termos de alimentação, em termos de vestimenta, de roupa, a própria cultura que eles trouxeram, que vieram com eles. E hoje nós temos aí comunidades japonesas, comunidades alemãs, tá bom? Libaneses, tá? Portuguesa, no Brasil, tá bom? Então essa foi mais uma aula de história. A você, aluno da EJA, que acompanhou as nossas aulas, muito obrigado, você família, e permaneça firme nos seus estudos.